pessoal, nós vamos hoje corrigir os 3 exercícios extras de troca de calor para na próxima semana nós fazermos a atividade, tá? Então, nós tínhamos o primeiro exercício que dizia que no calorímetro tinha um corpo de alumínio, tinha água e tinha bolinhas de aço. Isso quer dizer que eu tinha 3 coisas diferentes dentro do calorímetro. Então, para mim resolver esse exercício, eu ia ter Q1 mais Q2 mais Q3. Isso tudo igualado a 0. Então, não importa a quantidade de coisas diferentes que a gente tem, vai ser sempre o mesmo raciocínio. Vamos trocar o Q pela sua definição. Então, este é o segundo passo para a gente resolver o exercício, sempre também da mesma forma. Aí nós vamos fazer a substituição. Então, primeiro o alumínio, ele tinha 30 gramas. O calor específico do alumínio foi dado 0,2 e ele estava a 30 graus Celsius. E afinal, o conjunto era 25. Então, 25 menos 30. Segundo corpo, a água. Tinha 150 gramas de água, calor específico da água 1. Temperatura final da água era de 20 graus, a temperatura inicial 20 e a final 25. Então, 25 menos 20. E por último, nós tínhamos as bolinhas de aço, 200 gramas de bolinhas. Eu quero saber o calor específico do aço. Este aço inicialmente estava 60, então 25 menos 60 igual a 0. Vou fazer as contas e tirar os valores de dentro dos parênteses. Então, aqui eu vou ter 30, né? 30 vezes 0, 2, e multiplicado por menos 5. Então, tudo isso vai ser menos 30. Mais 150 vezes 5, 750. E aqui eu tenho 200 vezes 25 menos 60, que neste caso vai ser 35, 200 vezes 35 menos 7.000 e vai ser multiplicado por C. Tudo isso igualado a 0. Então, multiplico esse e multiplico o que está dentro do parênteses. Como este daqui vai dar negativo, aqui está o negativo. Aqui este é positivo, esse também ficou o sinal de mais. Aqui é negativo, por isso que ficou o sinal de menos. Vou transferir tudo que é números de um lado e a letra, né, incógnita, outro. 7.000C negativo vai ser igual a menos 750, ele era mais, ficou menos, e mais 30. Então, na verdade, o meu C vai ser menos 750 mais 30, eu vou ter menos 720. E
dividir pelo 7.000, o menos acompanha ele. E aí eu vou ter o calor específico do aço, que é 0,103 calorias por grama por graus Celsius. Então, aqui a pergunta foi o C, calor específico do aço, e nós achamos ele por meio das multiplicações e das distributivas. O segundo exercício, ele só falava que o calorímetro tinha uma capacidade térmica desprezível, ou seja, ele não ia perder nada para ninguém, certo? E ele tinha 200 gramas de água e 400 gramas de ouro. E ele queria saber a temperatura final desta mistura. Então, o que ia acontecer aqui? Eu só ia ter Q1 mais Q2 igual a 0. Então, aqui, em vez de ter todos esses valores, eu só teria esses dois primeiros e ia fazer a substituição dos valores. Então, eu tenho primeiro a água, 200 gramas de água, calor específico da água é 1. A água estava a 20 graus Celsius. Eu não sei o valor do TF, então TF menos 20. E 400 gramas de ouro. 400 vezes calor específico do ouro, 0,03 TF, e a temperatura inicial deste ouro era 80 graus Celsius, isso igualado a 0. Então, eu vou fazer aqui 200 vezes 1, 200. E eu vou fazer a distributiva para os valores que estão aí. Então, 200 TF menos 200 vezes 20, 4.000, mais 400 vezes 0,03, dá 12. Esse 12 vai multiplicar o TF, e esse 12 vai multiplicar o 80, que vai ficar menos 960. Isso igual a 0. Vou juntar os TFs deste lado e os números do outro lado. Então, 200 TF mais 12 TF é igual a 960, positivo porque era negativo, mudou de lado, mais 4.000. Eu vou ter 212 TF igual a 4.960. Se eu quero TF, 4.960 dividido por 212. E a minha temperatura final vai ser de 23,4 graus Celsius. Então, aqui, quando eu quero um valor que está dentro dos parênteses, eu preciso lembrar que eu preciso fazer a distributiva, diferente de quando eu tenho a pergunta do que está fora do parênteses. No terceiro exercício, eu também estou falando de 3 coisas: um bloco de alumínio, um calorímetro de cobre e água. Aqui tem um problema. O calorímetro de cobre, como ele não vai sofrer a variação de calor
com o meio e com ninguém, porque tudo vai estar dentro dele, ele não vai ter esta parte da temperatura final menos a temperatura inicial. Só vai ser a massa vezes o calor específico. Então, aqui, no exercício número 3, eu vou ter de novo 3 corpos. Então, Q1 mais Q2 mais Q3, isso igual a 0. Lembrando que o calorímetro de cobre é o segundo corpo. Então, o primeiro tem NCTF menos TI. Aqui é só M vezes C. E aqui eu tenho M vezes C e o TF menos TI. Isso igual a 0. Então, ele fala que o alumínio tem massa de 400 e a calor específico do alumínio 0,2, e aí ele estava a 120 graus Celsius. E a gente quer saber a temperatura do equilíbrio. Então, TF menos 120. Aí o calorímetro, ele era de cobre, ele tinha 300 gramas e os dados do cobre 0,1. E por último a água, 900 gramas de água que tem calor específico 1 e a água estava a 25 graus Celsius, então TF menos 25, isso igual a 0. Vou fazer a mesma coisa do anterior, multiplicar 400 vezes 2, 0,2 eu tenho 80. Esse 80 vai multiplicar o TF, vai multiplicar o 120. Então, 80 TF menos 80 vezes 120 menos 9.600. Mais 300 vezes 0,1, 30. Mais 900 vezes 1, então 900 vezes TF, menos 900 vezes 25, 22.500. Isso igual a 0. Vou deixar todos os TFs para cá e os números para lá. Então, 80 TF mais 900 TF é igual a 22.500 mais 9.600 e agora menos 30. Isso vai ser 980 TF igual aos dois, 22.500 mais 9.600 menos 30. Vai dar 32.070. Vou fazer a divisão. Então, 32.070 dividido por 980. E, de novo, a temperatura final, 32,7 graus Celsius. Então, essa semana era a correção dos exercícios e agora vai ter atividade, onde vai cair a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Vai cair a equação geral da calorimetria, Q igual a MC vezes o ΔT. Lembrando que o ΔT é final menos inicial. E vai cair também as trocas de calor que nós fizemos aqui. Então, até a próxima.